Queridos, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de Jesus e rogar ao nosso Deus, mais uma vez, que nos conceda aqui nesse momento um tempo de edificação. Nós iremos abrir as Escrituras Sagradas e, por intermédio do Espírito Santo, iremos ver o texto que ele inspirou e moveu autores bíblicos a registrarem aquilo que conhecemos como Palavra de Deus. Um desses autores que a gente entende ser, e a gente chama de autor sagrado, é Paulo. Escreveu esse magnífico documento que nós estamos sempre domingo à noite estudando, a carta aos Romanos. Quero desejar também boas-vindas àqueles que estão nosso canal, participando da transmissão do culto, que o Senhor também vos abençoe. No último sermão que nós estudamos o tema da justificação, esse ato forense realizado no céu, pelo qual Deus declara pecadores arrependidos como justos, e isso mediante a fé em Jesus Cristo, aqueles que creem na sua obra vicária e substitutiva na cruz do Calvário. E uma vez justificados, esses pecadores são conduzidos pelo Senhor a uma vida de santificação. Isso por conta dos méritos de Cristo que lhes foi imputado. Nós vimos Paulo descrevendo essa dinâmica tão graciosa e, de fato, essa é a verdade que acolhemos quando cremos, e isso pela fé, sem distinção, como Paulo falou, sem distinção porque todos os homens estavam encerrados na mesma triste realidade do pecado. Todos estavam em estado de miséria e de desgraça e carência profunda da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas Deus veio e remiu aquele pagamento que foi feito, aquela retirada do mercado de escravos que eu havia dito, que quem fez isso foi Cristo. E esse ato foi inteiramente gratuito. Gratuito para nós, no sentido, nós não fizemos nada, nós não tínhamos como pagar, não nos custou nada. Mas eu havia dito aos irmãos que custou a vida do Filho de Deus. A redenção custou a vida de Cristo. Nenhum esforço humano é capaz de justificar pecadores. Porém, aquilo que Cristo fez ao entregar a sua vida, num ato de resgate, que chamamos de redenção, quando foi exposto ali no Calvário, como Paulo mesmo disse, era uma exposição, e ali ele derramou o seu precioso sangue como propiciação. Ele aplacou a justa ira de Deus ao levar sobre si todas as nossas transgressões. Como eu havia dito a vocês no sermão passado, aquilo que Paulo estava construindo, Deus usou de sua benevolência. Ele foi longânimo ao reter a sua ira que deveria ser despejada sobre a humanidade. E eu disse aos irmãos, analisando os escritos de Paulo, que isso não significava que Deus estava passando a mão sobre a cabeça de pecadores no passado, mas que ele estava estendendo um tempo dentro da sua providência e dentro dessa dinâmica da redenção. Ele estava dando tempo à humanidade até que no presente tempo, como Paulo falou, o seu Filho unigênito viesse ao mundo e fosse exposto publicamente para que todos pudessem ver, erguido, levantado, erigido em uma cruz, lá no Monte Calvário. E ali, naquele momento, Deus derramou toda a sua santa ira, e Cristo bebeu cada gota do cálice da ira de Deus, a benevolência de Deus. Deus
resistiu até o momento certo de enviar a sua ira, e sobre o seu filho ele fez isso. E assim Deus, Pai, neste ato, que é um ato justo, ele se revelou justo e justificador na pessoa do seu filho, justo e justificador para todo aquele que crê em Jesus. Hoje nós iremos concluir, meus irmãos, o capítulo 3, e também esse tema geral. Olha que coisa bela, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, o tema geral é o pecado. E Paulo conclui este tema, que eu havia dito aos irmãos, ele falou sobre depravação total, ele conclui este tema com essa doutrina gloriosa, culmina aqui da doutrina da justificação. Nesta noite iremos abordar, meus queridos irmãos, ouvintes, os versículos 27 ao versículo 31. E o tema do nosso sermão é: a fé em Cristo confirma a lei. A fé em Cristo confirma a lei. Romanos capítulo 3, versículo 27 ao versículo 31. Vamos nos pôr de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Perdão, vou ler novamente, eu li errado aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Não é porventura dos gentios? Agora sim. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Rogamos agora, Pai, humildemente a ação do Teu Santo Espírito, para nos conduzir nesse momento de exposição, falando ao nosso coração. Nós tanto precisamos da Tua palavra, Senhor. Ela é o nosso alimento, ela é a nossa vida. Nós viemos ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra e rogamos, Senhor, que nesta hora todos os homens se curvem à Tua verdade, e eu que serei Teu servo para comunicar essa verdade, o Senhor me dê tranquilidade, clareza, para expor, Senhor, de maneira inteligível aos meus irmãos e aplicável a todos eles. A começar de mim, Senhor, trabalha em nosso coração por meio da exposição do Evangelho, e o Senhor possa ser glorificado nesta hora. No nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Depois de Paulo provar ao judeu moralista que toda a humanidade, tanto judeus quanto gregos, humanidade está encerrada na mesma realidade pálida e sombria do pecado. Ele havia declarado isso no verso 23, que eu tenho reiterado aos irmãos, o versículo-chave do capítulo 3.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora Paulo vai demonstrar que a justiça não é resultado de obras, mas exclusivamente do ato redentivo de Cristo. Após o Calvário, quando ele entregou espontaneamente a sua vida para quitar a nossa dívida impagável, todos aqueles que creem em o que ele fez, tão somente no que ele fez, são beneficiados por este ato de justiça, ou por esta justificação. Agora Paulo vai passar a fazer algumas perguntas retóricas dentro desse campo da diatribe, que vocês já sabem o que significa. Paulo está usando um recurso literário para conversar com o judeu moralista. Ele faz perguntas e respostas. Às vezes ele faz o papel do moralista e responde como ele mesmo. Mas agora ele não está fazendo o papel do moralista, ele está usando o recurso da diatribe só para fazer perguntas e ele mesmo responder. A primeira pergunta que ele traz está aqui no verso 27, a primeira parte do verso 27. Olhem comigo com atenção. A primeira interrogativa é assim: onde, pois, a jactância? Aqui Paulo está levantando uma questão. E a questão gira em torno de onde está a vaidade da humanidade diante dessa verdade concernente à justificação? Onde é que está a jactância, a vaidade? O que é jactância, meus irmãos? Alguém gritou aí orgulho? Também. Você está correto, meu irmão. É a tradução de um substantivo grego aqui, que o seu significado básico é autogloriar-se ou vangloriar-se. E mais aproximadamente o que o irmão acabou de dizer, o orgulho. Paulo utiliza esse termo aqui, irmãos. Onde está a jactância, ou onde pôs a jactância? Porque vocês sabem que o judeu moralista, por natureza, ele era jactancioso, ou orgulhoso. Então, depois que ele falou tantas coisas belas, e tantas coisas sinistras e tenebrosas, e abriu o leque para a justificação, ele está confrontando a vaidade deste homem. O judeu moralista se achava vaidoso, jactancioso, porque ele achava que os seus próprios méritos poderiam fazer com que ele alcançasse a justiça de Deus. Mas Paulo demoliu isso. Ele demoliu completamente esse pensamento arrogante, altivo, por meio da doutrina da justiça, da justificação de Cristo. E ele reforça isso agora aqui, ainda no final, ainda na resposta dessa primeira pergunta. Qual é a resposta que ele dá? A jactância foi de toda o quê? Excluída. A jactância dos homens, meus irmãos, tanto dos judeus, quanto dos homens, todos os homens da face da terra, foi sem distinção, completamente excluída diante de Deus, aonde? Na cruz do Calvário. Lá na cruz foi proposto toda a justiça de Deus. Nenhum homem pode se levantar arrogantemente e reivindicar a justiça de Deus como base em sua própria vida. Eu vou apresentar os meus louros, os meus belos feitos, e dentro de todos os meus bons sentimentos, eu vou apresentar essas coisas diante de Deus e eu vou reivindicar a Deus atos de bondade, seus atos de justiça. Ninguém pode fazer isso.
ou pensar que pode fazer isso, tudo isso é insuficiente. O que é válido diante de Deus para justificar o pecador é exclusivamente o que Cristo fez e nada mais. Não há nenhuma jactância ou orgulho próprio em nós. Não temos nada em nós para nos gloriarmos. Ninguém pode se gloriar de nada, porque essa jactância que poderíamos levar em consideração, ou achar que poderíamos por ela alcançar alguma coisa, Paulo demoliu com a doutrina da justificação. E se hoje nós temos alguma coisa para nos gloriar, somente uma coisa, irmãos: na cruz de Cristo, foi o que Paulo falou. Nada me glorio senão na cruz de Jesus, porque foi ali, irmãos, que fomos perdoados e Ele nos justificou. A nossa jactância foi demolida pela obra da redenção em Cristo, quando Ele proporcionou a sua justiça. Isso é um motivo de darmos glórias a Deus, de cantarmos aleluias ao Senhor e de darmos a Ele toda a honra e toda a glória, porque isso não procede de homens, de nenhum homem. Toda a honra e toda a glória da justiça de Deus atribuída em nós pertence a Cristo, ao que Ele fez. A segunda pergunta retórica, ainda no verso 27, ele diz assim: por que lei das obras? Ele usa aqui a expressão nomo, que é lei, ergon, que é esforço, trabalho, dedicação, obras. Ele está levantando a questão: a nossa absolvição diante do tribunal de Deus, a nossa declaração de inocência no tribunal da justiça de Deus, veio por esforço humano em praticar a lei e resultado de boas obras? Todo religioso acha que é assim. Todo religioso em dogmas, nos seus dogmas, acha que os seus dogmas podem salvá-los. Ou mesmo aqueles que não têm religião, mas que têm atos de caridade como algo elevado, pensam que atos de caridades vão salvá-los. E a gente sabe que não é nenhuma coisa e nem outra. A nossa salvação e justificação, ela veio não pela obediência da lei, nem pela prática ou esforço de boas obras. Veja a resposta de Paulo, olhinhos no texto. Não, categoricamente. E ele vai dizer: pelo contrário, pela lei da fé. Ele usou novamente aqui o termo nomo, que é lei. E agora ele usa a palavra fé, que no grego é pisteos. Há uma lei da fé. Ele havia falado que existia uma lei do esforço, uma lei da obra. E não é por ela. É pela lei da fé. Esse termo aqui, irmãos, está comunicando a ideia de um princípio e regra. Nós vimos que o princípio e a regra não é no esforço da lei ou nos atos de bondade. A regra foi estabelecida pela fé. A lei da fé não é um código de boas obras, mas um princípio, e o princípio é esse. O princípio da justificação exclusiva pela fé, ou tudo que Cristo fez. Ou seja, pertence àquele que crê verdadeiramente em Cristo e faz dele a sua única esperança, essa norma, essa lei, esse código de vida pela fé. Perdão,
pertence somente àqueles que receberam por direito a salvação em Cristo Jesus. E isso é libertador, porque, irmãos, numa sociedade tão dogmatizada em que Paulo vivia, eles viviam se esforçando, trabalhando e fazendo as coisas, achando que pela religião, o judaísmo do primeiro século, eles iriam encontrar alívio dos seus pecados, porque eles estão fazendo. É como que eles estivessem barganhando, viviam barganhando. E é como que tirar um peso dos seus ombros. Quando Paulo fala isso para um judeu, quando Paulo fala isso no Evangelho, é como que se tirasse um peso de 1 milhão de toneladas das costas daquele homem. Porque por mais que ele se esforçasse, ele nunca se apresentaria diante de Deus digno, perfeito. Por mais que você se esforce, você não consegue se apresentar diante de Deus aceitável. E isso é libertador para nós, irmãos. Essa doutrina da justificação é libertador para nós. Porque às vezes você se esforça tanto por alcançar alguma coisa e porque você ainda não atingiu, você se entristece, você baixa a cabeça, você se sente derrotado e você acha que nunca vai conseguir, porque você está pensando que vai acontecer de acordo com o seu esforço, e não é. É tudo o que Cristo fez. E aí, quando você ouve a doutrina da justiça de Deus, da justificação de Deus, você se alegra e um peso sai dos seus ombros, sabe? Aquela acusação é retirada dos nossos ombros, porque ninguém vai poder exigir de nós um esforço para tal graça. Quem fez foi Jesus. A justiça de Deus foi imputada a nós por tudo que Cristo fez. Claro, evidentemente, meus queridos irmãos, isso não nos dá uma margem para viver de qualquer maneira, ou viver de qualquer forma, porque Jesus já fez tudo. Não, porque Jesus fez tudo por nós, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos dedicar a crescer na fé, desenvolver nossa salvação, como a gente tem estudado nas quarta-feiras, mas é realmente tirar um peso dos ombros, saber que toda a justiça de Deus foi realizada por um ato de justiça de Jesus Cristo. Eu, quando introduzi o estudo dessa carta aos irmãos, na mensagem introdutória, eu lembrei para vocês de um monge do passado, Martinho Lutero. Martinho Lutero vivia, irmãos, século XVI, se autoflagelando, literalmente, porque ele via nas Escrituras o que devia fazer, ele não conseguia, e ele se flagelava, e se questionava se estava salvo. Ele não entendia perfeitamente os efeitos da justificação, porque a doutrina da salvação dentro do catolicismo romano é por meio das obras, sabe? É o que você faz, são as caridades que você faz. Ele é um monge católico, ele se esforçou, ele estudou. Esse homem encontrou a carta de Paulo aos Romanos e começou a estudar essa carta, e Deus abriu os seus olhos. E ele entendeu que não era o que ele fazia, mas o que Cristo fez. E foi como que um caminhão de 1 tonelada saísse dos ombros de Lutero. Ele nunca mais teve crise de se estava perdido, ou se estava salvo, ou se o que ele fazia, mas foi o que Cristo fez por nós. Então eu quero que você ouça isso mais uma vez, e isso fale no teu coração, e esse caminhão de areia saia dos teus ombros. Foi o que Cristo fez por você. Se alegre nisso, se humilhe nisso. A fé que acolhemos, irmãos, declara que Cristo fez tudo por nós. A fé que acolhemos, meus irmãos, e agora é a vida que vivemos, é assim, está rendido em tudo que Jesus fez por nós.
Ele é que nos sustenta em nossas fraquezas. E quando nos sentimos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque estamos nele, porque ele fez tudo por nós. A fé que acolhemos em Cristo, ela é perfeita porque ele realizou perfeitamente, cumprindo perfeitamente todas as exigências da lei, e em seus méritos atribuídos em nós, nós nos apresentamos diante de Deus aceitáveis. Qual é a conclusão que Paulo vai dar no verso 28? Vejam comigo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das obras da lei. As obras estão, a lei está ali. Você tem que obedecer à lei, ou não precisa mais obedecer à lei? Precisa obedecer à lei. Mas independente de procurar obedecer à lei, de onde veio a nossa justiça? Da obra de Cristo. Quando você olha para a lei e ela diz que você não deve ter deuses além do Senhor, ou ídolos, lembra da pregação pela manhã? Mas infelizmente você ainda percebeu de manhã que você tinha alguns ídolos ainda, e você percebeu que você quebrou o mandamento. O que te sustentou nessa hora? A justiça de Jesus. Aquele que nunca teve um ídolo. A gente tem vários irmãos. Oh, pastor, que é isso que você está falando? Eu disse de manhã que às vezes é o seu ego. O seu ego é o seu ídolo. E você não suporta quando alguém confronta isso. Ninguém quer que o ídolo seja derrubado. Mas ele tem que sair. Quem tem que estar entronizado no nosso coração é Jesus. É Jesus. Quando você olha para a lei e ela diz que você não deve tomar o nome de Deus em vão, quantas vezes a gente faz isso? Não é? Ou somente eu fiz isso na vida? Quem sustentou eu e você nessa hora, quando a gente tomou o nome de Deus em vão? Foi o mérito de Cristo, a justiça que Ele atribuiu em nós. Quando você olha para a lei e Ele diz que tem um dia para você descansar e dedicar a Deus, e você não faz, você quer viver a vida o tempo todo, elétrico, né? Não para, não se cuida, não tem um descanso. Por isso que na segunda-feira eu não atendo ninguém. Mas aqui, pastor ruim, mal. Segunda-feira é meu dia, eu tenho que descansar. Eu ainda faço algumas coisas que eu não deveria fazer na segunda-feira. Tem um dia que a gente precisa descansar, irmãos. Não é só o sábado não, viu? Ali está mostrando que tem que ter o dia do descanso, o dia de recuperar força, o dia de dedicar a Deus. Mas às vezes a gente quer viver só acelerado. A gente esquece que Deus deixou na palavra dele um dia para a gente estar com Deus, em comunhão, com a família, desfrutar das bênçãos de Deus. Quando a gente olha para a lei e vê, olha, você tem que obedecer aos seus pais, você tem que cuidar dos seus pais, você tem que honrar seu pai e sua mãe, e aí você, filho, não faz isso, e é crente, quem te sustentou nessa hora? Porque a lei continua falando, não continua falando? Ou ela foi anulada? Não. Quando seu pai investe na sua vida e você quebra o investimento, quando seu pai te aconselha e você faz o contrário, porque você é crente, o que te assegura foi a justiça de Cristo. Mas eu quero lhe dizer, não viva quebrando isso não. Aí você vê não matarás, você vê não adulterarás, você vê não furtarás, você vê não darás falso testemunho ao teu próximo, não cobiçarás. Todas essas coisas, irmãos, estão falando até hoje e vão continuar falando. E quando nós caímos, quem é que nos sustenta? A justiça de Jesus. A doutrina da justificação é importante para nós. A lei sempre vai continuar falando. Ela sempre vai continuar apontando que nós somos indesculpáveis, que a gente falha. E sempre apontando para aquele que cumpriu toda ela. É a justiça de Deus que nos cobre, irmãos. Você pode sair dessa noite aliviado.
na sua consciência, se você é um cristão, se você pertence a Jesus. Acima de qualquer esforço humano está aquilo que Cristo realizou. E é pela fé que acolhemos essa verdade, não por causa da fé, que cremos e que fomos declarados justos diante de Deus, pelo que Jesus fez na cruz. Eu estou repetindo isso porque isso precisa ficar marcado, martelado na sua cabeça. Que nessa noite você que me ouve possa se apropriar dessa fé. Que essa mensagem encha o teu coração e você possa olhar para aquele que entregou a sua vida para perdoar os seus pecados. Que você abandone toda jactância, abandone todo esforço próprio, abandone toda justiça própria e seja salvo pela fé, somente pelo que Cristo fez. E em seu favor, tudo que Ele operou quando você não merecia. Veja comigo agora o verso 29. No verso 29, Paulo está perguntando e respondendo essa mesma dinâmica retórica aqui, irmãos, para que fique claro ao moralista que toda esta obra graciosa é aplicável a todos os homens, sejam hebreus, sejam gentios. Leiam comigo. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Tá certo aí? Li direitinho? Li errado, foi? Então vou ver de novo. É porventura Deus somente dos judeus? Eu falei o quê? Não, eu li errado, foi? Então deixa eu ler de novo. É porventura Deus somente dos judeus? Li certo? Obrigado. Não. Ah, sim, é verdade. Errei no início, não foi, irmãos? Estou errando de novo. É uma pergunta, é verdade. Aqui é uma pergunta dupla, né? Não é também dos gentios? Agora li certo? Ah, obrigado. E a resposta? Sim. Também de quem? Obrigado, irmãos, pela paciência. Sim, irmãos. Por que Paulo está fazendo essa pergunta? E ele vem realmente aqui com essa dupla pergunta. Você poderia arriscar o palpite? Sim, porque havia um nacionalismo muito grande entre os judeus, não é verdade? Um nacionalismo muito grande fazia que com eles pensassem que Deus era somente deles. Deus é somente dos judeus, é somente meu. E não é assim. Paulo disse, a resposta é: Deus também é dos gentios. Paulo está respondendo aqui, irmãos, que o ato de Cristo tornou esta verdade mais latente para o judeu, que achava que Deus era somente dele. Mas Deus é de todo aquele que crê. O ato soberano de Jesus Cristo na cruz do Calvário é para todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele gentil. Veja o verso 30. Visto que Deus é o quê? Só existe um Deus, o qual justifica por fé o circunciso. Quem é o circunciso? O judeu. E mediante a fé, quem é o incircunciso? Os gentios. Então Deus se torna o Deus de todos em Jesus Cristo, ao justificar a humanidade. Então Ele se torna o Deus de todos. Todos são justificados, salvos e eleitos, e se tornam aceitáveis como filhos de Deus, mediante a fé de Cristo Jesus. Seja ele circunciso, como vocês bem sabem, a circuncisão era a marca que identificava um judeu, o judeu moralista, que se arrogava na circuncisão. Deus é do judeu circuncidado, que teme a Cristo. Deus é daquele que não tem a marca na carne, mas que tem a cirurgia no coração. Esse Deus único, Pai, Criador,
escolheu, irmãos, assim, no seu Filho, justificar homens, chamar irresistivelmente homens do mundo inteiro e eficazmente pelo Evangelho da cruz. Ele chama a todos, iluminando por meio da ação do Espírito Santo, fazendo com que todos depositem a sua fé, todos aqueles que vêm a crer, depositem a sua fé em Cristo Jesus, aí sim eles são justificados. Então, nessa noite, você também pode sair daqui, desta reunião, voltar para a sua casa, ou mesmo que aquele que acompanha a transmissão, encerrar a transmissão do YouTube, voltar para a sua casa e ter Deus Pai como seu Deus, como seu Criador. Se você confessar em Jesus Cristo a sua fé e você ter nele como o bendito Redentor da sua vida, aí sim você receberá sobre ti o sangue que perdoa todos os seus pecados. Você pode ter entrado essa noite aqui sem que Deus seja o seu Deus, sem que você tenha Deus como Deus da sua vida, mas você pode voltar para casa hoje como o Deus todo-poderoso e soberano, o Deus da sua vida, se você crê em Jesus Cristo. Se você simplesmente entregar a sua vida para Ele. Porque como a gente bem viu ali, Deus é Deus de todos aqueles que creem em Jesus. O Espírito Santo é que opera isso, essa obra de contrição no coração, levando arrependimento e fé àquele que ouve o Evangelho e crê nessas verdades. Paulo vai concluir esse belíssimo capítulo e tema mostrando que a lei é confirmada pela fé. Foi o tema que eu dei a essa mensagem. Vejam comigo. Ele vai por meio dessa pergunta retórica final que ele faz. É uma pergunta que era impossível de ser feita aqui, porque ele já havia perguntado, onde está a jactância? Será que homens podem ser justificados pela obra, pela lei? Deus é Deus de judeus, Deus é Deus de gentios? Uma pergunta deveria ser feita. Então, esse aqui é o clímax dessa perícope que estamos estudando. Vejam comigo o verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É como se Paulo estivesse perguntando aqui, devemos considerar então a lei inútil? No mesmo fôlego ele vai categoricamente e retumbante responder. É como um mesmo fôlego, de uma maneira negativa. E agora aqui ele vai usar o não mais enfático, que eu sempre tenho mostrado para os irmãos. É aquela palavra, a palavrinha grega. Qual é o não enfático no idioma grego? Quem lembra? É mé. É a expressão mé. É o não mais enfático, é para dizer de jeito nenhum. Não, a gente não anula a lei por causa da fé. A gente confirma o que ele vai dizer aqui, a resposta. Não, de maneira nenhuma. Essa expressão aqui, não de maneira nenhuma, no grego lá é só uma palavrinha só, mé. É o não mais enfático, né? E aqui a Ara traduziu assim, não, de maneira nenhuma, ainda colocou uma exclamação aí, para que a gente entenda que ele está falando muito forte, enérgico, de maneira retumbante. Não pense nisso. A lei é boa, ele vai dizer em outro lugar. A gente não anula a lei, a gente confirma ela com a fé. A fé em Cristo Jesus não destrói a lei, meus irmãos. Não sepulta a lei, não despreza a lei, não torna a lei inútil. A fé toma o seu devido lugar e a lei está ali sempre apontando para ela, sempre apontando para Cristo. A fé que possuímos no sangue da nova aliança em Cristo Jesus, nosso Salvador, confirma tudo que a lei sempre disse e sempre apontou e continua falando. A fé em Cristo é que nos faz confirmar todas as coisas pelos méritos dele, pelo que ele fez. Como é que isso é possível? Se a gente já sabe que a lei sempre exigia a perfeição e nós somos imperfeitos, não é? Ela continua falando, ela existe perfeição, mas a gente não é perfeito, não é, Tarcísio? A gente não é perfeito. Eu sou errado, sou pecador.
né? Você também, né, meu irmão? Pecamos muito. A lei continua exigindo e somos imperfeitos. Como é que isso é possível se ela continua mostrando sempre que somos culpados e não conseguimos fazer ou cumprir? É isso mesmo. É pelo que Cristo fez. Porque quando nós assumimos a fé em Jesus e cremos nesse ato de justificação que ele fez, a exigência da lei, embora ainda esteja falando, onde é que ela encontra o cumprimento em nós? Nos méritos de Cristo que estão imputados em nós. Então, quando a própria lei vem exigir em nós, ela vê a justiça de Jesus lhe cobrindo, meu irmão. E por isso é que é possível que a lei não seja anulada, mas cumprida em nós pela fé nos méritos de Cristo que está conosco. Entenderam? Por isso que a justificação é bela, meus irmãos. Foi o que ele fez. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque, como eu sempre tenho dito, nos humilha e, na verdade, é pura graça e pura obra de Deus. Por isso, todos nós aqui nessa noite podemos retornar para nossas casas aliviados na justiça de Deus presentes em nós. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem essa noite lendo um poema que se tornou uma música, uma canção. E é Estênio Márcios que escreveu esse poema que eu vou ler para vocês. É uma música que vocês podem procurar no YouTube e ouvir. O nome dessa música ou desse poema é Moldura, porque ela fala também da justificação. E é como que se ela mostrasse o nosso retrato. É moldura, né? Ele colocou o nome moldura, que é como que se a gente olhasse a nossa própria imagem em um retrato. E eu me vejo nessa música aqui, ou nesse poema aqui. Eu quero recitar para os irmãos, porque ela contém elementos das Escrituras Sagradas e comunica verdades que a gente tem no nosso dia a dia. Eu queria ler com os irmãos aqui, eu queria que vocês acolhessem esse poema e depois, se possível, ouvissem em casa. Estênio Márcios, ele é um cristão, é um servo de Deus. Esse homem, ele sofre de depressão, irmãos. Ele tem momentos que fica muito triste, muito deprimido, e tem momentos que ele está bem, vai viver a vida comum com os irmãos, sai para servir a Deus cantando em igrejas. Quem sabe um dia, queridos, a gente traga ele aqui. Ele agora está num período em que ele está muito bem. Ele mandou uma mensagem, né? Estou bem, irmãos, estou recebendo convite, estou podendo sair para falar com os irmãos. Porque tem gente, irmãos, que sofre com isso por causa de um transtorno físico mesmo, né? É uma questão física, não é questão espiritual. Às vezes as pessoas tomam a depressão como demônio, mas não é isso não. Às vezes as pessoas têm esse estágio assim, que a gente pode até chamar, não sei, de bipolaridade, né? Não é muito aplicável, né? Não, então eu retiro o que eu falei, viu, minha doutora? Então fica alternando muitas vezes o humor, né? Assim. E se alternar é bipolar. Isso. Então eu acho que ele tem isso aí. Então ele alterna, ele é bipolar nesse sentido. Tem momentos que ele está triste, tem momentos que ele está alegre. Enfim, deixa eu ler para vocês e ouçam em casa Estênio Márcios. Ouçam muitas músicas dele, irmãos, porque são maravilhosas. O poema Moldura. Eu me enxergo assim, viu? Sempre assim, revendo o dia lá pelas 6. Ao somar, fiquei devendo mais uma vez. Fim de ano, os projetos sobre a mesa, me olhando com desprezo, um brinde a tudo o que não se fez. Sempre assim, eu completei outra coleção, mas não li. Ficou de novo na intenção. Bem que eu quis ler a Bíblia todo ano, ser um homem de oração, falar a todos a salvação. Sempre assim, lá de noite pelas 10, eu reúno os meus fracassos e me lanço aos teus pés.
Porque tudo, ó Cristo amado, tu fizestes muito bem e glorificastes ao Pai em perfeita obediência que me foi atribuída. Sempre assim, pelas manhãs eu vou te louvar, por saber que tua paz vai emoldurar os meus dias, meu tempo, meu viver. Tudo o que me acontecer, tua glória exaltará. Amém? Ouça essa canção, irmãos, ela é linda. E ela fala da nossa impotência. Todo cristão é assim, irmãos. A gente se encontra nessas palavras aqui. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa série em Romanos que temos estudado. E obrigado por esse tema tão grande que Paulo vem discutindo, que é o pecado, encerrar de uma maneira tão gloriosa, falando da justiça de Deus, a justificação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa doutrina nos dá esperança de vivermos dias na dependência do Senhor. Tudo que nós fizemos ou faremos, ó Deus, são confirmados por Ti, pela obediência de Cristo que nos foi atribuída. Obrigado, Senhor, porque não é por esforço nosso, porque todos os nossos atos estão maculados e são imperfeitos. Mas tudo que Cristo fez por nós nos garante a aceitação diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque não nos levantamos aqui com jactância para reivindicarmos alguma coisa que nós tenhamos feito, mas humildemente nos curvamos ao que Cristo fez na cruz e nos recolhemos nesta obra tão maravilhosa que nos redimiu. E assim fomos por Ti declarados inocentes. O Senhor é o nosso justificador e o salvador das nossas almas. Obrigado, Senhor. Aplica essa verdade, toda essa maravilhosa graça ao nosso coração e nos permita, Senhor, andar em leveza todos os dias, como aqueles que tiraram de sobre os ombros caminhão de 1 tonelada. Isso foi uma obra que o Senhor fez. E podemos voltar para a nossa casa e encerrarmos essa transmissão maravilhados pela obra de Jesus. E esperando, Senhor, com muita e grande expectativa, o dia que Te abraçaremos, ó Senhor e Redentor de nossas almas, e Te beijaremos com gratidão eterna por tudo que o Senhor fez. No nome de Jesus oramos. Amém.